Agora, deixa eu te contar algo sobre os Amish que ninguém num apartamento de cidade vai te contar. Enquanto o resto do mundo estava ocupado descobrindo como fazer tudo funcionar com eletricidade e então entrando em pânico toda vez que a energia caía, os Amish estavam silenciosamente cultivando comida durante todo o inverno sem um único cabo de extensão. Sem conta de gás, sem aquecedor elétrico zumbindo no canto, sem termostato para discutir. Só conhecimento, engenhosidade e um profundo entendimento de como o Senhor projetou o mundo natural para funcionar. E funciona. Essa é a parte que deveria humilhar todo engenheiro com diploma chique que já olhou para uma fazenda Amish e se sentiu superior. As colheitas crescem. A estufa permanece quente. A família come durante fevereiro enquanto todos estão pagando contas de utilidades que fariam seus olhos lacrimejarem. Nos disseram que sistemas modernos de aquecimento eram progresso, que você precisava de tecnologia para cultivar comida no inverno, que os velhos jeitos eram primitivos e ineficientes e devíamos ser gratos de ter passado por eles. Bem, os Amish nunca receberam aquele memorando e suas estufas são mais quentes que a confiança das pessoas que o escreveram. O que vou compartilhar com você hoje não é teoria. Esses são métodos que foram testados através de gerações por pessoas que não podiam se dar ao luxo de errar. Pessoas para quem uma colheita falha não era um inconveniente, mas uma crise genuína. Acertaram porque tinham que acertar. E o que descobriram é elegante na sua simplicidade e profundo na sua eficácia. Vamos passar por isso apropriadamente. O primeiro método. Deixe o sol fazer o que o sol foi feito para fazer. Agora isso parece óbvio. Use o sol para aquecer a estufa. Claro. Mas a diferença entre como a maioria das pessoas pensa sobre luz solar e como os Amish realmente a usam é a diferença entre saber que chuva existe e saber como coletar cada gota dela. Os Amish não apenas colocam uma estufa em algum lugar conveniente e esperam que o sol a encontre. Orientam a estrutura deliberadamente, propositalmente, do jeito que você posicionaria uma cadeira para pegar a melhor luz para ler. O lado longo da estufa enfrenta o norte, sempre norte, porque o sol viaja pelo céu do norte no inverno e uma parede voltada para o norte de vidro ou plástico transparente vai pegar aquele sol baixo de inverno o dia todo, do momento que limpa o horizonte até se pôr. Isso é chamado design solar passivo. Passivo só significa que o sol faz o trabalho sem qualquer assistência mecânica. Sem bombas, sem ventiladores, sem peças móveis. Só vidro angulado corretamente, posicionado corretamente, fazendo o que vidro faz quando o sol brilha através. Agora aqui está a parte que a maioria das pessoas perde. O sol não apenas aquece o ar dentro da estufa. Aquece tudo que a luz toca. O solo, os vasos, os caminhos, as paredes. E aquelas coisas seguram aquele calor depois que o sol se põe. A estrutura se torna um vaso de armazenamento de calor durante o dia e lentamente libera aquele calor armazenado pela noite. Vi esse princípio em ação a vida inteira, embora nem sempre numa estufa. A casa da fazenda da minha avó tinha paredes grossas de pedra e numa tarde de inverno, quando o sol tinha estado nelas o dia todo, você podia pressionar sua palma contra aquela pedra e sentir o calor saindo horas depois do pôr do sol. Ela não tinha uma palavra para isso. Só sabia que pedra segurava calor e que você construía de acordo. Os Amish sabem o mesmo. O teto de uma estufa Amish bem projetada é angulado, não plano, não vertical, mas inclinado no ângulo que melhor pega o sol baixo de inverno. Alguns têm paredes de camada dupla com um espaço de ar entre, que isola como uma garrafa térmica. Alguns usam uma parede norte feita de algo sólido e isolante, porque nada útil vem do sul no inverno, só frio. A parede norte é todo vidro. A parede sul mantém o frio fora. Simples. Lógico. Eficaz. Posicione sua estufa voltada para o norte. Angule o teto para pegar sol de inverno. Faça sua parede sul tão sólida e isolante quanto puder. Essa é a fundação de todo o resto. O segundo método. Massa térmica. Ensinando sua estufa a segurar calor como uma promessa.
Agora, aqui é onde fica genuinamente interessante e quero explicar isso cuidadosamente porque quando você entende, nunca vai olhar para uma pilha de pedras ou um barril de água do mesmo jeito de novo. Massa térmica é a habilidade de um material de absorver calor e liberá-lo lentamente ao longo do tempo. Essa é a definição científica. Em linguagem simples, algumas coisas embebem calor durante o dia e devolvem à noite, do jeito que um bom cobertor de lã segura o calor do seu corpo muito depois de você tê-lo puxado ao redor. A água é um dos melhores materiais de massa térmica que existe. Pode absorver uma quantidade enorme de calor sem ficar quente demais rápido demais e libera aquele calor lenta e constantemente à medida que temperaturas caem. Os Amish sabem disso praticamente para sempre. Você vai encontrar grandes barris escuros de água alinhando as paredes interiores de estufas Amish, não para irrigação, não para nenhum outro propósito, mas especificamente para armazenamento de calor. Durante o dia, o sol aquece aqueles barris. À noite, aqueles barris aquecem a estufa. Um barril de 200 litros de água pode segurar calor suficiente para fazer uma diferença significativa em temperatura através de uma noite fria. Alinhe uma parede com vários deles e você construiu um sistema de aquecimento passivo que não custa nada para rodar. Pedra funciona do mesmo jeito. Pedra escura, tijolo escuro, pavimentadores de barro escuro no chão, qualquer coisa escura e densa que o sol possa alcançar durante o dia. Cores escuras absorvem mais radiação solar que cores claras. É por isso que um carro preto num dia de verão é quase intocável e um branco permanece comparativamente frio. Os Amish usam materiais escuros dentro da estufa deliberadamente, caminhos escuros, paredes escuras, recipientes escuros, porque aquelas superfícies estão trabalhando o dia todo coletando o calor que será liberado a noite toda. Há algo profundamente satisfatório para mim sobre esse princípio, a ideia de que o que você investe durante as horas quentes volta para você durante as frias, que preparação e paciência são recompensadas, que o mundo material opera numa espécie de reciprocidade honesta, dá calor, recebe calor de volta. O Senhor construiu aquele princípio na física da matéria em si, e os Amish simplesmente aprenderam a cooperar com ele. Se você está construindo ou melhorando uma estufa, adicione massa térmica onde puder. Barris de água contra a parede sul, pisos de pedra ou tijolo onde o sol bate mais. Vasos de barro escuro para suas plantas em vez de plástico claro. Nada disso custa muito. Tudo funciona. O terceiro método. Compostagem para calor. Sim, você leu corretamente. Agora quero te contar sobre algo que parece simples demais para ser real, e entendo o ceticismo, mas fica comigo. Quando o material orgânico se decompõe, quando folhas e restos de cozinha e esterco e palha se quebram em composto, aquele processo gera calor. Calor real, mensurável, significativo. Uma pilha de composto devidamente gerenciada pode atingir temperaturas internas de 60, 65 até 70 graus Celsius no centro. Isso não é quente. Isso é fervendo. Os Amish descobriram há muito tempo que esse calor não precisa ir para o lixo. Há um método antigo chamado canteiro quente e funciona assim. Você cava uma trincheira aproximadamente 30 a 45 centímetros de profundidade, dentro ou ao longo da borda da estufa. Você enche o fundo daquela trincheira com esterco fresco. Esterco de cavalo é particularmente bom porque cavalos não digerem completamente sua alimentação e o material orgânico restante é rico e ativo. Você cobre o esterco com solo. À medida que o esterco se decompõe sob a superfície, gera calor que sobe pelo solo para a zona de raiz do que quer que você plante acima. Isso não é um efeito pequeno. Um canteiro quente devidamente construído vai manter temperaturas do solo consistentemente mais quentes que o ar circundante por semanas. Num clima frio, aquela diferença é a diferença entre sementes germinando e sementes sentando dormentes até a primavera. É um sistema de aquecimento enterrado no chão, alimentado inteiramente por biologia que melhora o solo enquanto funciona e não te custa nada além do trabalho de construí-lo.
Os Amish também colocam lixeiras de composto e pilhas de composto ativas ao longo do perímetro interior da estufa. O calor irradiando de uma pilha ativa aquece o ar ao redor. Múltiplas pilhas ao longo de múltiplas paredes somam a um efeito de aquecimento mensurável por toda a estrutura. E quando a compostagem termina, você tem corretivo de solo rico e escuro pronto para ir nos seus canteiros de horta. Nada é desperdiçado. Tudo serve dupla ou tripla função. Quero dizer algo sobre isso que vai além do prático. O entendimento Amish de compostagem está enraizado numa visão de mundo que compartilho profundamente, a convicção de que nada é verdadeiramente desperdício, que decadência não é falha, mas transformação, que o que parece estar terminando está frequentemente simplesmente mudando de forma em algo que vai alimentar nova vida. Isso não é só filosofia, é biologia e é teologia. O Senhor construiu ressurreição na própria química da matéria orgânica. O quarto método: quebra-ventos e isolamento. Manter o frio fora é metade da batalha. Há uma coisa que as pessoas nem sempre consideram quando pensam sobre aquecer um espaço. Pensam inteiramente sobre adicionar calor de dentro. Mas manter frio de entrar é igualmente importante e frequentemente mais custo-efetivo, porque ar frio se infiltrando numa estufa desfaz calor mais rápido que quase qualquer coisa. Os Amish abordam isso de fora para dentro. Plantam quebra-ventos, fileiras de árvores, sebes densas, arbustos, nos lados sul e sudoeste de suas estufas, porque essa é a direção de onde vento de inverno tipicamente vem na maioria das regiões do Brasil. Um bom quebra-vento de árvores estabelecidas pode reduzir velocidade de vento pela metade ou mais. E vento é um dos mecanismos primários pelos quais uma estufa perde calor. Ar frio em movimento puxa calor de uma estrutura do jeito que uma corrente de ar puxa calor de um quarto para o vento, e você reduz dramaticamente perda de calor. Esses quebra-ventos levam tempo para crescer, que é porque os Amish os plantam anos antes de serem necessários. Pensam geracionalmente. Plantam árvores cujo benefício completo será sentido por seus filhos e netos. Aquela orientação em direção ao futuro, aquela disposição de fazer trabalho cuja recompensa vem lentamente, isso é algo que o mundo moderno largamente perdeu, e acho que estamos pagando por aquela perda de maneiras que estendem bem além de estufas frias. Para isolamento mais perto da estrutura em si, os Amish usam fardos de palha. Empilham ao redor da base e ao longo das paredes exteriores da estufa, especialmente nos lados sul e leste. Palha é um dos melhores isolantes naturais disponíveis. Os bolsos de ar presos dentro da palha resistem transferência de calor do jeito que uma jaqueta de pluma resiste frio, não gerando calor, mas prevenindo seu escape. Uma fileira de fardos de palha empacotados firmemente contra a base de uma parede de estufa vai manter o chão frio de sugar calor para fora da estrutura e amortecer as paredes inferiores contra o pior do vento de inverno. Dentro da estufa, os Amish usam camadas. Plástico transparente esticado dentro do vidro ou cobertura primária cria um espaço de ar morto, um amortecedor térmico, que dramaticamente reduz perda de calor através das paredes e teto. É o mesmo princípio que janelas de vidro duplo. O ar preso entre duas camadas de material é um condutor pobre de calor, o que significa que desacelera o movimento de calor de dentro para fora. Simples, barato, eficaz. Minha avó costumava pendurar colchas pesadas sobre o interior de janelas em noites amargas de inverno para manter o frio de se infiltrar pelo vidro. Mesmo princípio, escala diferente. O conhecimento sempre esteve lá. Os Amish simplesmente aplicaram sistematicamente a um problema maior. O quinto método: molduras frias e canteiros quentes juntos. A jogada dupla Amish. Agora, já falamos sobre canteiros quentes, mas quero falar sobre molduras frias separadamente, porque são uma ferramenta diferente que serve um propósito diferente e as duas juntas criam algo maior que qualquer uma sozinha. Uma moldura fria é exatamente o que parece.
uma moldura tipicamente de madeira com uma cobertura transparente de vidro ou plástico transparente colocada sobre plantas ou área de plantio. É uma estufa miniatura dentro da estufa. Captura a radiação solar durante o dia, prende o ar aquecido ao redor das plantas dentro e fornece uma camada de proteção de ar frio e vento à noite. A temperatura dentro de uma moldura fria num dia ensolarado de inverno será significativamente mais quente que a temperatura fora da moldura, mesmo se ambas estão dentro de uma estufa. Os Amish usam molduras frias para suas mudas mais vulneráveis, seus plantios mais cedo, suas colheitas mais tenras. Empilhe uma moldura fria sobre um canteiro quente e você criou um ambiente de cultivo notavelmente eficaz. Calor de baixo através de decomposição biológica, calor de cima através de coleta solar, proteção ao redor da própria moldura. Essas estruturas não requerem eletricidade. Sem gás, sem custo contínuo, além dos materiais iniciais. Uma janela velha colocada sobre uma caixa de madeira é funcionalmente uma moldura fria. Não é complicado. Os Amish não projetaram para ser complicado. Projetaram para funcionar e funciona. O sexto método. Escolhendo as colheitas certas. Deixando as plantas fazerem parte do trabalho. Quero dizer algo que parece óbvio, mas aparentemente não é, porque vi pessoas lutarem contra suas condições de cultivo em vez de trabalhar com elas e então se perguntarem por que estão lutando. Os Amish escolhem colheitas que são adequadas a condições frias. Não tentam cultivar pimentões e tomates através de um inverno brasileiro sem calor suplementar significativo. Cultivam o que prospera no frio: espinafre, couve, cenouras, beterrabas, certas alfaces, ervas resistentes. Essas plantas não meramente sobrevivem geada leve. Algumas delas melhoram com ela. Couve, por exemplo, fica mais doce após uma geada. A planta converte seus amidos em açúcares como um mecanismo biológico de proteção contra frio. Essa é a explicação científica. O que, em termos de vovó, significa que o frio faz a couve ter gosto melhor. O Senhor construiu uma recompensa na resistência. As plantas que persistem através de dificuldades se tornam mais nutritivas, mais saborosas. Acho que esse princípio se sustenta além da horta. Os Amish também praticam plantio em sucessão, escalonando suas datas de plantio para que colheitas estejam amadurecendo em tempos diferentes, garantindo uma colheita contínua em vez de tudo vindo de uma vez e então nada. Isso requer planejamento. Requer pensar 3 e 4 meses adiante. Mas o resultado é que mesmo nas profundezas do inverno, algo está sempre pronto para colher, sempre produtivo, sempre alimentando a família. Escolher as colheitas certas não é desistir do que você quer. É a sabedoria de trabalhar com o que está disponível em vez de lutar contra o que não está. Os Amish entendem que a estação de cultivo não é um obstáculo a ser superado com tecnologia suficiente. É um ritmo a ser aprendido e respeitado e trabalhado inteligentemente. O sétimo método. A filosofia por baixo de tudo. Simplicidade, sustentabilidade e pensar em gerações. Agora, quero fechar isso com algo que vai mais fundo que qualquer técnica individual, porque as técnicas individuais são realmente só expressões de algo maior. A abordagem Amish ao aquecimento de estufa sem eletricidade não é uma coleção de soluções alternativas espertas. É a expressão de uma visão de mundo inteira. Uma visão de mundo que diz que o mundo natural foi projetado com inteligência e generosidade, que fornece o que é necessário para aqueles que aprendem seus ritmos, e que a resposta humana apropriada não é dominar a natureza com maquinário, mas cooperar com ela através de entendimento. Plantam quebra-ventos sabendo que seus netos se beneficiarão mais deles. Constroem com pedra e madeira, sabendo que aqueles materiais vão durar mais que qualquer coisa feita de plástico e fio. Escolhem compostagem sobre aquecimento químico, sabendo que o resultado final melhora o solo que alimenta a próxima geração. Pensam em décadas. Pensam em vidas. Pensam no tipo de arco longo que nossa cultura rápida, descartável de atualizar todo ano quase inteiramente perdeu.
E aqui está o que sei, de mais anos de vida que a maioria das pessoas consegue, que pensar em arco longo não é só bom para estufas, é bom para corpos, é bom para famílias, é bom para almas. A mesma paciência que espera por uma pilha de composto gerar calor, que planta uma árvore para benefício de um neto, que constrói um chão de pedra sabendo que vai aquecer o quarto por 50 invernos, aquela paciência aplicada a como você come, como descansa, como cuida seus relacionamentos, como cuida seu espírito, aquela paciência é no que uma vida longa e frutífera é construída. Nos disseram que velocidade e conveniência e tecnologia eram progresso. Os Amish olharam para tudo isso e silenciosamente continuaram fazendo o que funcionava. Suas estufas cultivam comida durante janeiro sem uma única conta de utilidade. Suas fazendas ainda estão alimentando famílias após gerações. Seus métodos estão sendo redescobertos agora por pessoas pagando consultores para ensiná-los o que os Amish nunca esqueceram. Você não precisa de tudo que estão te vendendo. Você precisa de conhecimento, paciência, bons materiais e a disposição de trabalhar com o mundo que o Senhor fez em vez de contra ele. Essa é a lição toda, da estufa e de todo o resto. Agora, tenho mudas para verificar e não vão se verificar sozinhas.